E se o seu destino após a morte não for decidido pelos seus grandes acertos ou pelos seus piores erros, mas por algo que você faz todos os dias, sem sequer notar? E se a direção que sua alma tomará no grande oceano da eternidade estiver sendo definida, agora mesmo, pela natureza dos seus pensamentos secretos, pela frequência dos seus sentimentos mais íntimos, por hábitos tão arraigados que se tornaram invisíveis para você? Esta é uma pergunta que assombra as noites insones, que ecoa na saudade profunda de quem já partiu e no medo silencioso do que nos aguarda do outro lado do véu. Todos nós carregamos um vazio, uma sensação de que a vida material é apenas uma pequena parte de uma história muito maior, e um desejo ardente de nos conectarmos com essa verdade. No entanto, vivemos como se nossas pequenas atitudes, nossas palavras ditas sem pensar e nossas emoções contidas não tivessem peso na balança do universo. Mas existem aqueles que dedicaram a vida a perscrutar essa névoa. Poucos homens na Terra tiveram a coragem de olhar diretamente para as realidades do mundo espiritual, como Divaldo Franco. Através de sua mediunidade abençoada, ele não apenas viu o que acontece quando o corpo perece. Ele se tornou uma voz para as verdades que o espírito humano precisa desesperadamente ouvir para se libertar do ciclo de dor e ignorância. As revelações trazidas por ele e pelos benfeitores espirituais não são contos de fantasia, são advertências, bússolas e chaves para a compreensão de nossa própria natureza imortal e da responsabilidade que carregamos. Elas nos mostram que o céu e o inferno não são destinos impostos, mas estados de consciência que cultivamos dentro de nós, a cada momento. Neste vídeo, mergulharemos fundo nessas sintonias ocultas. Inspirados nos relatos e nas elucidações que Divaldo Franco recebeu e compartilhou ao longo de décadas, vamos desvendar o que é de fato o umbral, não como um lugar de castigo divino, mas como uma faixa vibratória que nós mesmos criamos e alimentamos. E mais importante, vamos expor as portas secretas, os vícios disfarçados de personalidade e os hábitos inconscientes que atuam como ímãs, atraindo-nos para essa frequência de sofrimento sem que sequer percebamos o perigo. Esta não é uma mensagem para gerar medo, mas sim para lhe entregar o mapa da sua própria libertação espiritual. É um convite para acender uma luz sobre as sombras que governam sua vida a partir do piloto automático. Se o seu coração já sente que esta jornada é para você, se sua alma anseia por essas respostas para finalmente encontrar a paz, escreva agora mesmo nos comentários: quero entender o que vem depois da morte. Sua manifestação é o primeiro passo. E inscreva-se no canal. Faça isso não por nós, mas por sua alma, que merece encontrar o caminho de volta para casa. A verdade que você procura está prestes a ser revelada. O que acontece no exato instante em que o silêncio toma conta de tudo? Naquele momento suspenso no tempo, logo após o último suspiro, quando o pano da matéria finalmente cai e a alma se vê, pela primeira vez, nua de seus papéis terrenos. Para onde vamos quando não há mais um corpo para onde voltar? Durante séculos, a humanidade pintou quadros de fogo e enxofre, de céus dourados e de um purgatório de espera. Mas a verdade, sussurrada pelos espíritos através de médiuns como Divaldo Franco, é ao mesmo tempo mais simples e infinitamente mais profunda. A primeira grande revelação que a alma encontra não é um julgamento divino com anjos e demônios, mas o reflexo de si mesma. E o cenário desse encontro, essa antessala da vida espiritual que tantos temem, não é um lugar, é uma frequência, uma vibração, um estado de ser que nós mesmos construímos, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento. É o que conhecemos como umbral. Esqueça a ideia de um ponto geográfico no mapa cósmico. O umbral não é um destino para onde Deus nos envia. É o eco de nossa própria canção interior. Divaldo Franco, que dedicou sua existência a ser uma ponte entre os mundos, nos ajuda a compreender essa verdade transformadora. O umbral, em sua essência, é um limiar, uma fronteira vibratória que se inicia aqui mesmo, na crosta terrestre, entrelaçada com nossas vidas. Não há muros que separam o nosso mundo dessa zona espiritual, apenas a diferença de sintonia. É como tentar ouvir uma estação de rádio específica,
Se o seu aparelho não estiver na frequência certa, você só ouvirá estática e ruído. Da mesma forma, uma alma que viveu na frequência da revolta, da mágoa, do egoísmo, ao se libertar do corpo, naturalmente se encontra imersa na dimensão que ressoa com essa mesma energia. Não é castigo, é afinidade, uma consequência natural de uma lei universal que a tudo e a todos rege. Em uma de suas palestras, Divaldo compartilhou o relato de um espírito que, em vida, fora um homem de negócios implacável. Não era um criminoso, aos olhos da sociedade. Era um homem de sucesso, respeitado, mas cuja vida interior era um deserto. Seus dias eram movidos pela ganância, suas noites pela solidão e seus relacionamentos pela conveniência. Ao despertar do outro lado, ele não encontrou portões de pérolas nem abismos de fogo. Ele se viu em uma paisagem cinzenta e opressiva, uma espécie de névoa densa, onde os sons eram abafados e a luz, uma vaga lembrança. Ele gritava, mas ninguém parecia ouvi-lo. Ao seu redor, vagavam outras almas, cada uma imersa em sua própria angústia, presas em um loop de suas últimas obsessões terrenas. A grande revelação para ele foi perceber que aquele lugar não era uma prisão externa. A névoa era tecida com sua própria indiferença. Os sussurros de lamento eram os ecos das oportunidades de amar que ele havia ignorado. Ele estava pela primeira vez confrontando a atmosfera que sua própria alma emitia. Essa revelação tem um poder imenso para nós, aqui e agora. Porque se o umbral é alimentado e cultivado pela mente humana, isso significa que participamos de sua existência todos os dias. Cada pensamento de impaciência no trânsito, cada palavra de crítica disfarçada de opinião sincera, cada sentimento de inveja nutrido em silêncio, tudo isso emite uma frequência. Tudo isso envia uma pequena contribuição de fluido pesado para essa faixa vibratória que coexiste conosco. Nós somos os arquitetos do nosso destino espiritual, e a construção não começa depois da morte. Ela acontece em cada segundo de nossa vida. O convite da espiritualidade não é para que tenhamos medo do umbral, mas para que nos tornemos conscientes do nosso poder de não criá-lo, nem para nós, nem para os outros. A luta para dissipar essa névoa começa na reforma do nosso mundo íntimo, na decisão de sintonizar uma nova estação. Se você sente a verdade nesta mensagem, se reconhece que seus pensamentos têm poder, comente: eu sou responsável pela minha vibração. Mas entender o que é o umbral é apenas o primeiro passo. A questão que verdadeiramente nos assombra a alma é: como? Como somos atraídos para lá muitas vezes de forma inconsciente, mesmo quando acreditamos estar no caminho certo? Se não é um castigo e não é um lugar físico, qual é exatamente a força magnética que nos puxa para essa sintonia de dor e arrependimento? Existe uma lei invisível, um ímã poderoso dentro de cada um de nós que determina nosso rumo após a morte do corpo? Sim, existe. E compreender o funcionamento dessa lei é o segredo não apenas para evitar as zonas de sombra, mas para construir ativamente um caminho de luz. E é sobre essa lei implacável e perfeita que falaremos a seguir. Imagine por um instante que a sua alma é um imã de um poder que você mal consegue conceber, operando silenciosamente a cada segundo da sua existência. Ele não atrai metais, mas afinidades. Não puxa objetos, mas espíritos. Não reage a campos magnéticos, mas a campos de sentimentos e pensamentos. Essa é a força invisível que rege o nosso destino espiritual, a resposta para a pergunta que deixamos no ar. Não somos atraídos para as zonas de luz ou de sombra por acaso, nem por um decreto divino arbitrário. Somos guiados por uma lei natural e infalível, a lei de sintonia. Uma força que opera em silêncio, em cada escolha, em cada suspiro, em cada pensamento que permitimos florescer em nosso jardim secreto. É a bússola da alma, e sua agulha aponta invariavelmente para a direção que nosso coração escolheu vibrar. A espiritualidade maior, através de mensageiros como Emmanuel, nos ensina que todo pensamento é um ponto de força que se irradia, uma semente de energia lançada ao universo. Não existem pensamentos neutros. Cada um deles cria, transforma ou destrói a realidade sutil ao nosso redor.
O grande médium Divaldo Franco, em suas décadas de intercâmbio com o plano espiritual, sempre reforçou este princípio. A alma é um ímã poderoso. Através da qualidade daquilo que sentimos e pensamos, estabelecemos conexões. Se nossos dias são tecidos com os fios da paciência, da esperança e do amor, atraímos para perto de nós companheiros espirituais que vibram nessa mesma harmonia. Eles se tornam nossos inspiradores, nossos protetores silenciosos. O contrário, no entanto, é igualmente verdadeiro. A irritação, o pessimismo, o rancor, tudo isso ajusta a frequência do nosso ímã interior para atrair exatamente aqueles que se comprazem na mesma desarmonia, tornando-se os companheiros imediatos de nossa jornada, separados de nós apenas pelo véu da matéria. Um espírito benfeitor, em comunicação através de Divaldo, contou a história de uma mãe que, na Terra, havia perdido seu único filho de forma trágica. Consumida por uma dor compreensível, ela se fechou para o mundo, e principalmente para Deus. Seus dias se tornaram uma longa e amarga ruminação de revolta. Ela questionava a justiça divina, sentia raiva dos que eram felizes e cultivava uma profunda mágoa. Quando seu próprio corpo físico pereceu, ela não foi arrastada para um abismo de punição. Ela simplesmente despertou em um ambiente que era o espelho perfeito de seu estado interior. Uma planície crepuscular, habitada por milhares de outras almas que também se sentiam injustiçadas pela vida. Eram espíritos revoltados, inconformados, que se alimentavam mutuamente de suas queixas. A princípio, ela sentiu um estranho conforto, o conforto de não estar sozinha em sua dor. Mas com o tempo, a monotonia daquela vibração começou a sufocá-la. Foi quando ela percebeu a terrível verdade. Ninguém a havia colocado ali. Sua própria dor, sua recusa em perdoar e seguir em frente, havia se tornado o ímã que a sintonizou com aquela faixa de sofrimento. Esta é a colheita vibratória de que nos fala a espiritualidade. A atração para o umbral não é um acidente de percurso que acontece no momento da morte. É a consequência de uma sintonia que foi semeada e regada ao longo de toda uma vida. Você, neste exato momento, está calibrando o seu ímã espiritual. Com o que você tem alimentado sua alma hoje? Com a serenidade de uma prece ou com a ansiedade das más notícias? Com a leveza do perdão ou com o peso do ressentimento? Com a alegria pela conquista de um amigo ou com a sombra da inveja? A morte do corpo físico não aperta um botão de reinício. Ela apenas remove o filtro, o isolamento temporário da carne, e nos revela de forma cristalina a realidade espiritual que já criamos para nós mesmos. É a justiça divina em sua forma mais pura e elegante, auto-aplicada, imanente, onde cada um de nós se torna o juiz de sua própria causa. Se você começa a perceber o poder deste ímã em sua própria vida, escreva nos comentários: eu escolho a minha sintonia. Entender essa lei, no entanto, nos leva a uma questão ainda mais profunda e talvez mais inquietante. Se o nosso ímã interior é calibrado por nossos pensamentos e sentimentos, o que tem mais peso nessa balança cósmica? São os grandes atos, os erros monumentais e as virtudes heróicas que definem nosso destino? Ou será que a atração para as sombras se constrói de uma forma muito mais sutil, muito mais perigosa, através de pequenos hábitos, de vícios morais disfarçados de jeito de ser, que se infiltram em nossa rotina e em nossa alma, sem que sequer nos demos conta? É aqui que a advertência de Divaldo Franco se torna um alerta urgente, porque as portas para o umbral muitas vezes não são arrombadas. Elas são abertas suavemente, por dentro. A grande tragédia da alma raramente começa com um estrondo. Ela não é como uma avalanche que devasta a montanha em um único evento catastrófico. Não. A verdadeira erosão da alma, aquela que nos rebaixa a vibração e nos sintoniza com as paragens de dor, é um processo muito mais silencioso. É como uma chuva fina e persistente, que dia após dia, sem que se perceba, desgasta a rocha mais dura. São as pequenas escolhas, os hábitos que justificamos, os sentimentos que varremos para debaixo do tapete da consciência, as portas para o umbral, como nos adverte a sabedoria espiritual trazida por Divaldo Franco, não são arrombadas por grandes pecados, mas abertas suavemente por dentro,
com as chaves dos nossos vícios mais bem disfarçados. E o perigo reside exatamente aí, naquilo que fazemos sem sequer nos darmos conta. Nós nos preocupamos com os grandes erros, com as falhas monumentais, mas a espiritualidade nos alerta que a sintonia com as zonas inferiores é mais frequentemente o resultado da constância, não da intensidade. Um único ato de cólera pode gerar um profundo arrependimento e um desejo sincero de reparação. Mas o hábito diário da impaciência, da resposta ríspida, do azedume constante, esse pequeno vício, repetido 1000 vezes, se torna um sulco profundo em nosso perispírito, um caminho energético que nos conecta diretamente com a faixa da irritação e da agressividade. A grande lição aqui é que a intenção por trás de cada ato é o que lhe confere a sua verdadeira assinatura vibratória. Você pode realizar um ato de caridade que, aos olhos do mundo, parece nobre. Mas se a sua intenção secreta é receber aplausos, alimentar o próprio orgulho ou se sentir superior, a energia que você emite não é de amor, mas de vaidade. E o universo não responde à aparência do ato, mas à verdade do sentimento. A história de Moisés, um espírito cuja experiência foi compartilhada em obras mediúnicas, é talvez o exemplo mais contundente disso. Em vida, ele era um homem que se via como um grande benfeitor. Conhecedor da doutrina espiritual, ele se dedicava a obras de caridade, distribuía cestas básicas. Era uma coluna em sua comunidade. Sua surpresa e indignação foram imensas quando, após o desencarne, ele se viu em uma região umbralina, cercado por sofrimento e desolação. Ele protestou, clamou aos céus, argumentando sobre suas boas ações. Foi quando um mentor espiritual se aproximou dele e lhe disse, com uma franqueza amorosa: Moisés, suas mãos fizeram o bem, mas seu coração estava ausente. Sua caridade era um palco, seu auxílio era um pedestal. Você não amava a quem ajudava, você amava o reflexo de si mesmo na gratidão deles. Sua verdadeira vibração não era a da caridade, mas a do orgulho. Moisés então compreendeu. Ele não estava sendo punido por seus atos, estava colhendo a sintonia de suas intenções. E é aqui que o espelho se volta para cada um de nós. Onde estão as nossas portas ocultas? Pense naquela conversa inocente sobre a vida de alguém que não está presente. Isso é a maledicência em traje de gala, emitindo fluidos que se conectam com mentes desocupadas e obsessores. Pense naquela necessidade de ter a última palavra em uma discussão, de provar que está certo a qualquer custo. Esse é o orgulho, o mais sutil dos venenos, nos isolando em uma torre de arrogância. Pense na autopiedade, no hábito de se colocar como vítima das circunstâncias, culpando o mundo por suas dores. Isso cria um padrão de passividade que atrai para perto de nós espíritos que se alimentam do desespero e da lamentação. Esses padrões se tornam tão automáticos, tão parte de quem acreditamos ser, que não os questionamos mais. Eles se tornam nossa programação. Se você reconhece alguma dessas sombras em seu dia a dia, não com vergonha, mas com coragem, comente: estou pronto para acender a luz. E essa constatação nos leva a uma verdade profunda e um tanto assustadora. Nós nos condicionamos espiritualmente. Através da repetição diária desses hábitos e vícios, nós gravamos em nosso corpo espiritual um programa, um reflexo condicionado que nos sintoniza automaticamente com as energias do umbral. A atração se torna um processo passivo. Mas se estamos então programados por nossos próprios hábitos para sintonizar com as sombras, será que estamos condenados a repetir esses padrões para sempre? A resposta da espiritualidade é um retumbante não. Existe uma maneira de reescrever esse código da alma. Existe uma forma de criar uma verdadeira imunidade espiritual, uma profilaxia que nos puxe para cima com a mesma força que os vícios nos puxam para baixo. E ela tem um nome, um caminho e uma promessa. Ela se chama reforma íntima. E é sobre essa ferramenta de libertação que falaremos agora. Se os nossos hábitos inconscientes e vícios morais são as portas ocultas que nos levam às sombras, então a grande questão que ecoa na alma é: como trancá-las para sempre? Como reescrever essa programação que nós mesmos criamos?
A palavra pode soar pesada, quase intimidante. Reforma íntima. Talvez ela evoque em você imagens de sacrifício, de uma luta árdua e de uma vigilância esgotante. Mas a espiritualidade maior, através da sabedoria de guias e da clareza de mentores como Divaldo Franco, nos convida a enxergá-la sob uma luz completamente nova. Não como um fardo a ser carregado, mas como a chave que finalmente abre as nossas algemas. A reforma íntima não é uma penitência. É o ato mais profundo de amor próprio, a decisão consciente de se tornar o jardineiro de sua própria alma, arrancando as ervas daninhas, uma a uma, para que as flores da virtude possam finalmente ter espaço para crescer e perfumar a sua existência. O conceito mais poderoso para entender esse processo é o de profilaxia espiritual. Na medicina, a profilaxia é o conjunto de medidas para prevenir doenças. Não se espera a enfermidade chegar para então combatê-la. Cria-se uma defesa antecipada. A reforma íntima é exatamente isso. É a construção de um sistema imunológico espiritual robusto e ativo. Em vez de viver com medo de pegar a vibração do umbral, você se dedica a fortalecer sua própria vibração a um ponto em que as energias inferiores simplesmente não encontram ressonância em você. Como nos adverte a mentora Joana de Ângeles, é um trabalho que exige perseverança e vigilância constante. Sim, mas não uma vigilância temerosa, e sim uma atenção amorosa. É o esforço diário e consciente de se autoanalisar, sem julgamento, e de substituir deliberadamente um padrão negativo por um positivo. É a decisão de responder à ofensa com o silêncio em vez do revide. É a escolha de sentir gratidão em vez de autocomiseração. É um treinamento. E como todo treinamento, ele nos fortalece a cada dia. Em uma comunicação recebida por Divaldo, um espírito narrou sua própria jornada de saída do umbral. Em vida, ele fora um homem extremamente crítico. Nada estava bom o suficiente. Ninguém era competente o bastante. Sua mente era uma máquina de encontrar defeitos. Ao desencarnar, ele se viu em uma paisagem solitária e cinzenta, onde cada pensamento de julgamento que ele emitia ecoava de volta para ele, amplificado. Ele estava preso na prisão de sua própria criticidade. Um dia, um trabalhador da luz se aproximou, e em vez de tentar arrancá-lo de lá, deu-lhe uma tarefa simples. Por 24 horas, observe as outras almas ao seu redor e encontre uma única qualidade, um único traço de luz, em uma delas. O homem achou a tarefa impossível. Ele só via dor, revolta, feiura. Mas ele tentou. E depois de muito esforço, ele notou em outra alma um brilho fugaz de arrependimento, um desejo genuíno de ter feito diferente. Nesse exato instante, ao focar naquela fagulha de luz no outro, um feixe de luz penetrou pela primeira vez em sua própria escuridão. Ele não foi resgatado. Ele iniciou seu próprio resgate ao mudar por um momento a sua sintonia. Este é o poder prático da reforma íntima. Mas como começar no meio da agitação de nossas vidas? A sabedoria dos bons espíritos, consolidada por médiuns como Chico Xavier, nos oferece um roteiro, um verdadeiro programa de treinamento para a alma. Comece hoje com um exercício. Escolha silenciar diante da ofensa. Na próxima vez que alguém o provocar, em vez de reagir no automático, respire fundo e escolha a paz. Nesse ato, você está construindo uma camada de imunidade contra a cólera. Tente o exercício de esquecer o favor prestado. Ajudou alguém? Ótimo. Agora esqueça. Apague da sua mente a necessidade de reconhecimento. Ao fazer isso, você aplica um antídoto direto no veneno do orgulho. Esforce-se para não dizer mal de ninguém. Quando a tentação da fofoca surgir, mude de assunto. Você estará fechando uma porta para a sintonia com espíritos levianos e purificando sua própria atmosfera mental. Cada um desses exercícios é uma pequena vitória que fortalece seu campo vibratório. Se você se sente pronto para iniciar essa jornada de fortalecimento, comente com determinação. Minha reforma começa hoje. Ao praticar esses atos, dia após dia, a virtude deixa de ser um ideal abstrato e se torna um músculo espiritual. Você não está apenas se tornando uma pessoa boa no sentido convencional. Você está literalmente mudando a sua frequência.
Está construindo uma imunidade vibratória que o torna, gradualmente, refratário às emanações do umbral. Mas será que essa jornada de fortalecimento precisa ser um caminho solitário? Será que o objetivo final de toda essa luta é apenas construir uma fortaleza individual para a nossa própria alma, nos isolando do resto do universo? Ou será que, ao nos tornarmos mais fortes, nos tornamos também capazes de algo muito maior? Será que existem ferramentas que não apenas nos protegem, mas que nos transformam em agentes de luz, capazes de ajudar ativamente a dissipar as sombras, tanto para nós mesmos quanto para os outros? A resposta é um sublime sim, e ela nos leva ao ápice de nossa jornada espiritual. A jornada da alma, a verdadeira e profunda jornada, não termina na construção de um castelo interior, por mais forte que ele seja. A mestria espiritual não consiste em se isolar do mundo em uma torre de virtudes, mas em aprender a caminhar por ele como um farol aceso, mesmo em meio à tempestade. A reforma íntima nos dá o alicerce, a imunidade, o escudo. Mas a espiritualidade nos chama para um passo além. Ela nos pergunta: agora que você está mais forte, o que fará com sua força? Agora que sua luz brilha mais, para onde irá apontá-la? É aqui que deixamos de ser apenas soldados em uma batalha defensiva e nos tornamos missionários ativos do bem. E, para essa missão, recebemos duas das mais poderosas ferramentas do universo, capazes não apenas de nos elevar, mas de nos ajudar a resgatar os que caíram. A caridade, em seu sentido mais sublime, e a prece, em seu poder mais profundo. A palavra caridade foi, ao longo do tempo, diminuída, reduzida muitas vezes ao ato mecânico de dar uma esmola. Mas o Cristo e a doutrina dos Espíritos que nos recorda seus ensinamentos a redefine em uma dimensão que abrange todo o nosso ser. A verdadeira caridade, aquela que nos salva das vibrações inferiores, é um tripé de luz. Primeiro, a benevolência para com todos, a decisão diária de ser uma força positiva no mundo, de agir com boa vontade, de facilitar o caminho para os outros. Segundo, a indulgência para com as imperfeições alheias, a capacidade divina de olhar para o nosso irmão e enxergar a alma que luta por trás do erro que ele comete, de silenciar o julgamento e oferecer a compaixão. E, por fim, o pilar mais libertador, o perdão das ofensas. Um perdão que não é apenas da boca para fora, mas que lava a alma e lança um véu sobre o passado, libertando não o ofensor, mas a nós mesmos do veneno do rancor. Praticar essa caridade tríplice é o antídoto mais completo contra o egoísmo que nos aprisiona. É o ato de expandir a alma, tornando-a vibracionalmente incompatível com a contração e o isolamento do umbral. Um missionário espiritual, em uma dessas conversas abençoadas com Divaldo Franco, narrou uma de suas incursões a uma zona umbralina particularmente densa. Ele descreveu a sensação de opressão como se a energia do desespero e do ódio ao seu redor o sufocasse, drenando suas próprias forças. Ele se sentia a ponto de fraquejar, quando de repente uma onda de luz e calor o envolveu, renovando seu ânimo e sua coragem. Ele olhou para o alto, em espírito, e pôde ver de onde vinha aquela energia. Eram feixes de luz que partiam da terra. Eram as preces de uma mãe que orava pelo filho que se perdeu nas drogas. Eram as vibrações de um pequeno grupo de estudos que se reunia para enviar amor aos sofredores. Eram os pensamentos de um homem solitário que antes de dormir pedia amparo para as almas esquecidas. Aquele missionário compreendeu, com lágrimas de gratidão, que ele não estava sozinho. Seu trabalho era sustentado pela energia anônima e amorosa dos trabalhadores encarnados. Essa é a verdadeira tecnologia da prece. Ela não é apenas um pedido que fazemos, na esperança de que seja atendido. A prece é uma transmissão de energia. É uma corrente fluídica que estabelece uma conexão direta com os planos mais altos, atraindo a inspiração e o amparo dos bons espíritos. Mas sua ação não é só para cima. Ela também é para os lados e para baixo. Quando você ora por um espírito sofredor, você está enviando a ele um bálsamo. Ele se sente lembrado, menos abandonado. Sua prece pode ser a primeira gota de esperança que aquela alma sente em séculos de dor, o primeiro pensamento que a inspira a querer melhorar. Sua prece é uma ferramenta de resgate.
Portanto, não reze apenas por si. Tire um minuto do seu dia. Feche seus olhos e envie seu amor, sua luz, sua energia para aqueles que estão no escuro. Sua prece pode ser a força que um missionário espiritual precisa para não desfalecer naquele exato momento. Se você aceita essa missão de se tornar um trabalhador da luz, comente com fé. Minha prece é uma ferramenta de amor. E assim, o círculo se fecha em uma espiral ascendente de luz. A advertência sobre o umbral, que no início podia parecer uma mensagem de medo, agora se revela em sua plenitude como um chamado ao heroísmo da alma. A reforma íntima constrói o seu escudo. A caridade e a prece transformam esse escudo em um farol. Deixamos de ser vítimas em potencial da escuridão para nos tornarmos agentes ativos de sua dissipação. O objetivo final nunca foi apenas salvar a si mesmo. É compreender que, ao acender a nossa luz no máximo de seu potencial através do serviço amoroso, nós nos tornamos intocáveis pelas sombras e, mais do que isso, nos alistamos, aqui e agora, nas fileiras dos trabalhadores do bem, ajudando a iluminar o caminho para todos os nossos irmãos. Essa é a nossa maior defesa, nossa maior alegria e nossa derradeira missão. Hoje, nós caminhamos juntos por uma estrada de revelações profundas. Vimos que o temido umbral não é um lugar geográfico no além, mas a frequência do nosso próprio eco interior, uma criação de nossas mentes. Compreendemos a justiça infalível da lei de sintonia, esse ímã que nossa alma carrega, e descobrimos, talvez com um arrepio na espinha, que as portas para as zonas de sofrimento raramente são arrombadas, mas sim abertas suavemente pelos nossos vícios e hábitos mais secretos. Mas não paramos no diagnóstico sombrio. Nós fomos além. Encontramos a promessa da cura na reforma íntima, essa bendita profilaxia da alma, que nos fortalece de dentro para fora. E, finalmente, tocamos o ápice da jornada espiritual ao entender o poder ativo da caridade verdadeira e da prece, ferramentas que nos transformam de possíveis vítimas em dedicados trabalhadores da luz. A advertência de Divaldo Franco e dos bons espíritos foi entregue. A verdade foi posta à mesa. Agora, a pergunta mais importante de todas não é para nós, mas para você, que nos ouve com o coração aberto, sabendo que cada pensamento seu é uma semente que você planta em seu jardim eterno, sabendo que cada sentimento calibra a bússola do seu espírito e que não há um único ato de amor que se perca no universo. Como você escolherá viver o resto dos seus dias a partir deste exato momento? A responsabilidade e o poder estão e sempre estiveram em suas mãos. Se esta mensagem transformou algo dentro de você, se você sente o chamado para uma nova consciência, para uma vida com mais propósito e luz, não guarde essa força apenas para si. Manifeste a sua decisão. Escreva com toda a fé do seu coração nos comentários: estou pronto para ser a luz do meu próprio caminho. Que sua declaração seja um marco, o início de sua mais bela construção. Esta jornada de despertar é a mais importante da sua vida, e ela não termina aqui. Este canal é um porto seguro para a sua alma continuar aprendendo e crescendo. Assine agora para não perder nenhuma das próximas revelações que podem iluminar ainda mais a sua estrada. Continue conosco. O próximo vídeo que você assistir pode ser a peça que faltava para transformar tudo. A sua alma agradece.